Você já parou para pensar como que a vergonha afeta a sua vida? Você pode pensar as coisas que você não faz por causa da vergonha. E mensalmente eu falo com mais de 3 mil mulheres nas redes sociais. E eu tô convicta como que a vergonha é um problema que a gente enfrenta hoje. As pessoas, elas têm medo de tentar uma coisa nova com o que vão pensar, vergonha. Tem medo de falhar, vergonha. Além disso, nós estamos com um constante medo também do que vão pensar da nossa maternidade, do nosso corpo. E A Coragem de Ser Imperfeito, que é o livro que nós vamos conversar hoje, ele aborda principalmente o tema da vergonha e da vulnerabilidade. Se você não me conhece, meu nome é Larissa Kobelik, eu sou fundadora da Claves e do Claves Kids. O meu objetivo é fazer com que a gente leve mais conhecimento e cultura para o mundo. A gente já tem muita informação, então agora a gente tem que voltar ao que nos faz humanos. E o que nos faz humanos, sim, é o que está na nossa cabeça. Uma das coisas que nos faz humano, além da conexão, né, desse relacionamento que a gente tem, que é outra parte aqui da comunidade da Claves. Vou fazer uma coisa que acho que é a primeira vez que eu faço, que é resumir o livro capítulo por capítulo, passar o livro. Não é todo livro que eu consigo fazer essa dinâmica. Eu acredito que ficção é muito difícil, porque a ficção você tem que realmente participar das descrições do personagem, do cenário, do evento, e acho que é um pouco sem graça até. Então, livros como esse, que eles são mais não ficção e tem uma abordagem que talvez seja importante para todas saberem, eu vou tentar fazer diferente hoje, tá? Eu não acredito em resumos de livro. Se eu estou resumindo o livro para você, é porque eu acho que vale a pena que você leia, tá? Não é substituindo a leitura. Até porque eu vou pegar partes aqui e usar exemplos que talvez fizeram mais sentido para mim, mas você talvez precisava ler outro exemplo que está no livro. A leitura absorve também de uma maneira diferente, você lê em outro ritmo. Então, não é substituindo a leitura. Eu estou resumindo para que você saiba um pouco o que eu pensei em cada capítulo. Se você teve dificuldade em entender algum conceito, eu posso aqui ajudar a clarear um pouco essa situação, mas o ideal é que você leia, beleza? Então a gente vai começar. Quando a gente fala de um livro, a gente tem que começar falando sobre a autora, né? Então, a autora ou o autor, quem é essa pessoa que escreveu esse livro? Por que ela escreveu esse livro? Por que a gente tem que confiar nessa pessoa como uma autoridade? A Brené Brown, ela tem, na verdade, uma formação de social, como que é? Assistente social. Então ela entendeu que o que fazia as pessoas, sentido para a vida das pessoas, trabalhando como assistente social, era o vínculo, né? O vínculo afetivo, conexão. E baseado nisso, ela virou uma pesquisadora. Então ela usou basicamente um método aqui que se chama Teoria Fundamental de Dados. Ela parte de um tema, entrevistou mais de 1.200 pessoas com um tema específico, começou com o vínculo afetivo, e desse vínculo afetivo ela falou, cara, eu não consigo falar sobre isso se eu não passar por um outro tema, que é a vergonha, a vulnerabilidade e os medos. E no prólogo, ela já começa com uma frase que é: o que significa viver com ousadia? E no prólogo ela coloca ali, né, deixa eu pegar o livro aqui, que o meu livro está no Kindle. No prólogo, ela já começa o livro basicamente com uma frase do Roosevelt, que foi um ex-presidente americano. Eu vou ler e preste atenção, porque essa frase é importante, eu vou explicar um pouco mais sobre ela, tá? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos. Conhece o entusiasmo, as grandes paixões. Se entrega a uma causa digna e que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo das grandes conquistas e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Ousando grandemente. Em inglês, na verdade, o livro A Coragem de Ser Imperfeito se chamaria Ousando Grandemente. Não ficou legal nisso no português, de repente eles mudaram para Coragem de Ser Imperfeito. Mas ela usou muito dessa frase do Roosevelt. Ao longo do livro, mesmo em português, ela fala diversas vezes ousando grandemente. E ela fala também muito aqui, ao longo do livro, sobre arena da vida. O que é arena? Arena da vida. Arena, ela vem em referência, se chamava arena, onde os gladiadores brigavam, né? E os gladiadores, eles colocavam areia no piso, no chão, para absorver o sangue. Então, a arena vem de areia, e a arena vem dessa ideia de que é um espaço mesmo de luta, um espaço onde há sangue, um espaço onde há dificuldade, mas também há vitória. Então, o arena da vida é exatamente o que é a vida. A vida não é só morango, né? A vida tem os seus momentos difíceis também.
Então, a arena da vida, eu tenho certeza que Roosevelt, quando usou isso, ele estava se referindo mesmo a que ele fala, que a luta, a suor, bravamente que erra. Então, uma vida ousada, uma vida ousando grandemente, é a pessoa que tem coragem de viver uma vida e lutar pelas suas causas. Então a gente pode definir ousadia como esse ato de coragem. Só que se a gente abrir o dicionário, a gente também vai ver que ousadia tem 2 ou 3 ali definições. Uma é o ato de coragem, mas outras também não tem uma conotação tão positiva, que é aquele limite entre o que é coragem e o que já está sendo impertinente. O que está sendo imprudente? Então fica aí para você pensar, se quiser escrever, qual é o limite entre ousadia e imprudência. Na introdução, a Brené conta um pouco mais sobre a vida dela, e ela fala aqui uma frase que talvez você se identifique: tenho aversão a incertezas e exposições emocionais. Ela se formou em serviço social, como eu comentei, e foi aqui que ela percebeu que as pessoas necessitam de vínculos com outras pessoas. Por isso ela começou a pesquisar vínculo humano. E ela fala também sobre ser uma pessoa plena, aqui na introdução. Ela fala muito no livro que a gente tem que ir buscar essa plenitude. E entre as 1.200 entrevistas que ela fez e todos os dados que ela compilou, ela tentou ver... Ela via que pessoas passavam pela vida com um pouco mais de facilidade que outras. Então, o que essas pessoas tinham? Qual era a característica dessas pessoas? E aqui ela colocou que as pessoas plenas eram as pessoas autênticas, que tinham autocompaixão, espírito flexível, alegria e gratidão, intuição e fé, criatividade, lazer e descanso, calma e tranquilidade, tarefas relevantes, risadas, músicas e dança. Você vê que são coisas aqui que são leves mesmo, né? E o que as outras pessoas que não eram plenas ou que pareciam estar passando por um pouco mais de dificuldade, elas tinham? Que aí você vê aí agora aqui, se você tá no time de uma plena ou menos plena. Elas se preocupavam com o que os outros pensavam. Elas eram extremamente perfeccionistas. Então, eu só vou mostrar algo, só vou mostrar meu trabalho, só vou mostrar um vídeo quando tiver tudo certo. Elas tinham medo do desconhecido e necessidade de certeza. Não quer arriscar em nada, quer tudo a certeza. Se comparavam. Elas entendiam que exaustão ou uma agenda cheia, produtividade, era um status positivo. Flertavam com a ansiedade e queriam estar sempre no controle. Não se deixavam levar. Então, ela fala aqui que viver plenamente é você ter o amor próprio, ter coragem, compaixão e vínculo com as pessoas. Viver plenamente é quando você sabe o seu valor. E o nosso valor a gente coloca em tudo na nossa vida. A gente coloca num trabalho, a gente coloca num relacionamento, a gente coloca onde a gente está, a gente leva o nosso amor próprio e o que ela chama aqui, né, de autocompaixão. E no capítulo 1, ela entra no tema da escassez. Então, o capítulo 1 se chama escassez, não ser bom o bastante. Ela começa falando que a gente está vivendo uma crise de narcisistas, né? Todo mundo lá é narcisista e posta suas coisas, só quer saber da sua vida. Ela mostra um dado que as pesquisas não são mais sobre nós, são eu, meu. E aí ela fala que, na verdade, o narcisismo, ele vem de uma raiz um pouco improvável. Eu achava que o narcisista é a pessoa que se acha muito, né? Ele se ama, meu Deus, o narcisista se ama. E a Brené, ela parte aqui, ó, vamos lá que eu tive até que desenhar essa parte aqui pra você entender, tá? Que não é tão fácil. Ela fala que o narcisista, na verdade, tem medo da humilhação de ser uma pessoa comum. É sobre nunca se sentir bom o bastante para ser amado e aceito. Então lembra que nós como seres humanos queremos ser amados e queremos ser aceitos num grupo, aceito pelas outras pessoas, aceito por um parceiro. E esse narcisista, ele nunca se sente bom o bastante. E na verdade, por não se sentir bom o bastante, ele finge. Ela fala que a gente está vivendo uma crise da escassez porque a gente acorda e já pensa em tudo que a gente não tem, no que falta. Ela chama aqui, na verdade, de não suficiência, que é quando a gente reclama sobre o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Então, você dormiu 7 horas, mas reclama que não dormiu 8. Você perdeu 1 quilo, mas reclama que não perdeu 3 e ainda não está com o corpo daquela musa fitness que faz Photoshop. A gente reclama que ainda não tem o carro. Na verdade, até ontem a gente estava andando de ônibus, e agora a gente tem um carro, mas não tem o carro ainda que você quer. Nada tá bom. E isso é o que ela chama da escassez. E o que isso, então, a escassez tem a ver com o narcisismo? Vamos lá. Brené fala que quando nós temos vergonha, desmotivação e nos comparamos muito com as outras pessoas, nós ficamos com esse sentimento de escassez, de não sou bom o suficiente, não tenho o suficiente. E esse sentimento leva ao narcisismo, porque a pessoa que não se sente boa o suficiente, ela fica com essa necessidade de mostrar quão incrível ela é. Então é diferente do que a gente está acostumado a pensar.
Que a gente acha que o narcisista se ama muito, mas na verdade não. O narcisista é uma pessoa insegura. Ela fala que o narcisista não tem esse amor próprio e precisa então colocar essa máscara. Então, o caminho para a plenitude é a vulnerabilidade. É enfrentar a incerteza, a exposição aos riscos emocionais, sabendo que eu sou o bastante. A gente vai falar bastante sobre vulnerabilidade ainda. Assim como a gente viu o significado da arena e também da ousadia, quando a gente fala sobre vulnerabilidade, vem do latim de vulvus, significa ferida, lesão. É algo que pode ser machucado, então evite. Isso é o que diz o dicionário. A Brené fala o seguinte: sentir é estar vulnerável. Você pode se ferir, mas entre na arena mesmo assim. Não evite ser ferido, porque se você evitar ser ferido, você vai perder tudo de bom nessa vida. E isso que é coragem, e não fraqueza. Ela acredita que quando estamos sendo vulneráveis, é quando a gente consegue se conectar de fato com as pessoas. Quando a gente consegue criar, então, o amor, empatia, alegria e tudo de bom. Meu nome é Larissa Kobrick e esse é um trechinho de coisas que eu li. Hoje a gente está falando sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E se você quiser assistir o capítulo inteiro, está disponível na classe.